Olá, boa tarde. Meu nome é Suzana, sou fisioterapeuta, sou especialista em dor e agora estou estudando saúde mental também. Faço parte do grupo GENIBS, que é Grupo de Estudo em Neuromodulação Não Invasiva. Hoje eu vou apresentar a segunda parte desse artigo sobre plasticidade sináptica e saúde mental, seus métodos, as oportunidades. Então, vamos lá. No início, eu vou apresentar uma síntese do que já foi passado na última apresentação, e depois eu vou seguir para o final nós discutirmos o assunto. Plasticidade sináptica nada mais é do que a força entre as sinapses, né? Quando ela fica ou mais forte ou mais fraca. O que é uma sinapse? É o seu poço de comunicação entre dois neurônios. É a comunicação entre dois neurônios. Quando essa comunicação, que é essa força, acontece, ela pode gerar modificações na transição do DNA, produção e tráfego de proteínas, mudanças na estrutura física dos neurônios, como nos ramos dos dendritos e espinhos, a força dos circuitos e redes, e, finalmente, a mudança no aprendizado e comportamento. A força das sinapses, ela proporciona não só um aumento físico, mas estruturalmente e químico. Aqui tem um exemplo de uma sinapse de um neurônio, né? De uma via pré-sináptica e pós-sináptica. Quando acontece o potencial de ação nesse número 1 aqui, que ele fica no, que ele só acontece em uma sinapse química, que é o que nós vamos estudar mais hoje, ele só acontece no neurônio pré-sináptico, no terminal axônio. Então, com um impulso, o potencial de ação chegando no seu terminal, ele vai fazer com que esse canal no terminal, ele abre os canais que são sensíveis à voltagem. Então, ele faz com que permeie cálcio positivamente dentro do seu axônio, do terminal axonal. Esse aumento da permeabilização de cálcio faz com que é, faz com que as vesículas que estão em seu terminal, elas espelhem os seus neurotransmissores que estão dentro dela, com essa estimulação do aumento de cálcio. Então, ela sai de dentro das suas vesículas e vão para o terminal do axônio, né? Como nessa figura aqui do 3A, elas abrem essa fenda e vão fazer uma comunicação no axônio, no dendrito pós-sináptico. Esse aumento de cálcio também vai fazer com que abram os receptores dos canais pós-sináptico e esse neurotransmissor ele invada, né, a fenda pós-sináptica. Com essa invasão de neurotransmissores, quando acontece ao mesmo tempo que um receptor que é compatível com o neurotransmissor que saiu da vesícula pós-sináptica se encontra ao mesmo tempo, ela aumenta a força dessa sinapse. Aumenta a força dessa sinapse. Quando esse pool de vesícula é um pouco diminuído quando tem menos ativação de cálcio, ela diminui a força dessa resposta pós-sináptica. Então, aqui, ó, aqui está a demonstração, e essa figura eu peguei de um estudo desse professor Ricardo Leão, que ele fez um resumo, né, da plasticidade sináptica. É bem interessante esse texto. Vamos passar aqui adiante nessa outra figura
à direita, demonstrando que na esquerda aqui dessa imagem tem uma pessoa com comportamento, por exemplo, pouco, pouco um comportamento pouco, com poucos estímulos, vamos supor assim, comportamento desanimado, é um exemplo, né? Pode ter vários fatores que esse comportamento está descrito aí. Do outro lado, à direita, como aqui a gente fala de tratamento, ou quando acontece um estímulo, a pessoa melhora esse comportamento, né? Aí tem, ela já levanta, tem um comportamento de um sorriso nos olhos, né? Essa plasticidade sináptica, ela pode acontecer por meio de um comportamento que aí é visível, por meio do aumento das redes, da força das redes de conexão, como do lado desse que não foi tratado, vamos dizer assim, essas redes estão mais fracas e do lado tratado estão mais fortes. Por exemplo, essas vias, elas aumentaram a potência, como aqui está em cinza, e lá quando acontece o tratamento, elas aumentam a força de conexão, aí ficam os desenhos em preto, né? Já no neurônio, que é nessa imagem aqui do neurônio, que ele é mais internamente o neurônio, lá dentro do neurônio, acontece a mudança nas suas vesículas, nos seus dendridos, elas aumentam os seus dendridos, aumentam os seus axônios. Com o aumento desses axônios, quando existe um tratamento, então, ela aumenta esses locais que vai haver essa transmissão pré e pós-sináptica. Com esse aumento de local, então tem um aumento, aumenta a resposta ao tratamento. Enquanto que nesse lado que ela está com menos força, tem menos dendritos. Do lado que está com mais força, já tem mais dendritos. Como nessa imagem aqui, pós-tratamento. Já que acontece nessa resposta da plasticidade mesmo, da força entre as sinapses, dessa conexão, aqui está nessa figura maior que eu só expliquei um pouco, né, como ela ocorre, aqui já tem uma imagem que ela vai do comportamento até a genética, né, propriamente dita. Então, aqui na sinapse, a mesma coisa. Aqui no neurônio pré-sináptico, há um aumento do glutamato. Por exemplo, um neurotransmissor que ele é altamente excitável, quando ele encontra o seu receptor, um exemplo dele é o NMDA, na fenda pós-sináptica, após a abertura do canal de cálcio, ele vai fazer com que essa dopamina invada a fenda pós-sináptica, acontecendo uma resposta de comportamento ou de aprendizado. Esse comportamento, quando ele é mais forte, quando ele entra, tem um pulo, que ele fala assim, um pulo maior das vesículas, ele tem um aumento do potencial de longo prazo. Esse potencial, esse aprendizado, ele pode ser de curto período ou de longo período, né? Ele pode ter um aprendizado imediato, acontecendo em minutos, dias ou meses. Esse aprendizado pode reverberar, né? Quando existe um aumento dessa invasão dos neurotransmissores dentro da fenda pós-sináptica captada pelo seu receptor, que é o NMDA, que é compatível com o glutamato, por exemplo. Aqui, mais embaixo, no seu retículo endoplasmático, também, pré-tratamento e pós-tratamento. Ele tem também um aumento dessas conexões, né? Dessas vesículas, né? No seu retículo endoplasmático. Então, tem uma resposta também mais celular, como no DNA, né? Ele acontece um aumento do RNA mensageiro,
que vai fazer com que haja essa transmissão dentro do seu DNA, pós-tratamento. Passando adiante, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Os mecanismos bioquímicos da plasticidade sináptica, quando eles ocorrem, quando existe presença de receptores, né, como o NMDA, como eu havia citado, só ocorrem quando existem, eles só podem ser captados quando existe o seu receptor. Né, que quando esse receptor, ele... Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Não, Então, acho que aqui, não. tá, Pode, aqui só pode está seguir. descrito, né? Bem rapidamente, o que eu também disse, com a abertura do canal do receptor NMDA, ela aumenta a concentração de cálcio na fenda pós-sináptica, que isso vai acontecer a potencialização de longo prazo, que ela pode ser minutos, né, ou dias, ou meses, ou anos. Esse aprendizado pode reverberar de acordo com o estímulo. Enquanto que uma despolarização mais fraca resulta em menos cálcio. Quando o neurônio pós-sináptico tem menos cálcio, ela reduz a concentração, né, desse cálcio e que provoca a depressão de longo prazo, o que também é importante para ter um equilíbrio, né, do organismo, tanto a potencial de longa duração como a depressão de longa duração. No entanto, várias alterações no sistema glutamatérgico foram identificadas em cérebros de pacientes com depressão e em modelos animais também. Em experimento de imagem humana, a maioria dos estudos encontrou a redução nos níveis de glutamato em várias áreas do cérebro, incluindo córtex pré-frontal medial, córtex cingulado anterior, amígdala e hipocampo. Quando existe esse aumento do glutamato, é quando ele não teve, ao mesmo tempo, um receptor que vai passar o estímulo pós-sináptico, que vai ter... Ele só vai acontecer a resposta da sinapse no pós-sináptico. Enquanto não tem nenhum receptor pós-sináptico, o glutamato ele fica aumentado. Em casos de pacientes com depressão, o glutamato fica lá porque não tem o seu receptor para ter uma resposta ao potencial de ação pré-sináptico para ter a resposta pós-sináptica. Então, quando acontece essa plasticidade desordenada, ela contribui para transtornos de saúde mental, como na depressão, como nós havíamos dito no slide anterior. Né? Ela pode acontecer esse desordem quando qualquer pessoa entra em uma exposição com ambiente de estresse, entra em estresse, trauma psicológico, uso de substâncias e outras influências socioculturais, que leva a esses transtornos psiquiátricos e de saúde mental. Esses transtornos é caracterizado por patologia distribuída em áreas límbicas, pré-frontais e frontoestriatais, que essas áreas são importantes para percepção, cognição, motivação e regulação do humor, né, que são importantes para ter esse equilíbrio desses sintomas importantes. Aqui tem um exemplo de um potencial de ação quando quando o potencial de ação ocorre ao mesmo tempo que tem um receptor que é compatível com o seu neurotransmissor, ele aumenta o seu potencial de longa duração. A sua potência ela vai ser
bem prolongado. Então, esse aumento ele pode ter uma reverberação no aumento do RNA de transmissão, o aumento do gene, transcrição dos genes também, o aumento do fosforilação. Então, tudo isso acontece quando tem um aumento do potencial, aumento de potencial do neurônio, né? De uma via pré e pós-sináptica. Quando esses neurônios se encontram ao mesmo tempo, ele fortalece essa via, levando essa cadeia, né, de respostas, muitas vezes positiva. Quando não existe a quantidade suficiente de receptores na fenda para receber os neurotransmissores na fenda pós-sináptica, quando não existe a quantidade de cálcio suficiente para ter essa resposta, ao mesmo tempo, ele acontece uma depressão de longo prazo. É que essas questões acima, elas não vão acontecer quando acontece a depressão. Em algumas regiões do córtex, essas respostas, principalmente tanto depressão como depressão como potencialização de córtex, algumas áreas podem sentir essa plasticidade adaptativa ou mal adaptativa. O exemplo aqui de algumas doenças que essa plasticidade não ocorre de forma adaptativa, no córtex pode acontecer doença de Alzheimer, esquizofrenia, autismo, a depressão, distúrbio bipolar e transtorno tardio, obsessivo, compulsivo e adicção. Em algumas doenças que acontecem no córtex, no hipocampo, também a doença de Alzheimer, depressão e distúrbio do estresse pós-traumático. Na amígdala, acontece a depressão e o transtorno do estresse pós-traumático. Nos núcleos accumbens, o transtorno obsessivo-compulsivo, adicção e esquizofrenia. Na área ventral tegumentar, pode acontecer a esquizofrenia, o distúrbio, né, de transtorno de obsessivo-compulsivo e adicção. Todas essas áreas, todas essas doenças são correlacionadas a essas áreas, né? E aqui tem as suas neurotransmissores, por exemplo, né? Quando eles respondem bem, aliás, quando eles acontecem essas doenças, por exemplo, é porque esses receptores aqui, eles não estão ativados no neurônios pós-sinápticos. Aí fica esses neurotransmissores sem ser trabalhado, né? Vamos dizer assim. Aqui tem alguns exemplos de imagens que fizeram em cérebro humano para demonstrar essa plasticidade sináptica, né? Eles induziram plasticidade aqui em 14 pacientes, onde eles tiraram uma amostra do córtex temporal inferior e do médio, córtex temporal medial. Eles ressecaram cirurgicamente e fizeram uma estimulação nessa área de alta frequência, de 100 ou 40 Hz. Na camada 4, eles induziram, com esse aumento dessa frequência, a LTP. Quando eles provocaram a diminuição da frequência, de uma baixa frequência, eles provocaram
uma estimulação de baixa frequência, por exemplo, 1 Hz de 15 minutos, eles induziram a LTD nesses indivíduos. Em algumas imagens, né, de ressonância nuclear magnética, conseguimos ver essa plasticidade em diferentes alvos, vamos supor. Em uma ressonância magnética estrutural, nós conseguimos ver a substância cinzenta. Quando ele tem um aumento da substância cinzenta, em um estudo, eles observaram um aumento da substância cinzenta em uma ressonância estrutural quando teve um aumento do aprendizado em alguns indivíduos. O oposto diminui a substância cinzenta. Em uma ressonância magnética por difusão, conseguimos ver muito, né, assim, nitidamente detalhes de substância branca e das suas micro-regiões, né, essas conexões. Conseguimos ver bem nitidamente na difusão. Em uma ressonância de função, conseguimos ver o sinal onde tem mais oxigenação acontecendo, né? Que é relacionado à quantidade de sangue naquela área, que quer dizer que nos mostra onde tem mais oxigenação, troca de oxigênio acontecendo. Em alguma determinada tarefa, eles avaliaram, né? Principais modalidades. Aqui tem alguns exemplos de terapêuticas que estão relacionadas à plasticidade. Potencial de promover a neuroplasticidade nessas terapias, a gente pode acelerar a redução de disfunções, a recuperação de disfunções psiquiátricas e neurológicas, quando nós conhecemos bem esse circuito, né, e queremos provocar a neuroplasticidade em algumas terapias, como farmacoterapia, alguns estímulos elétricos por indução de corrente, por indução eletromagnética, por ultrassom, cirurgicamente, ou por algumas intervenções comportamentais, nós provocamos o aumento de potencial de neuroplasticidade. E com isso, nós podemos aumentar a excitação ou inibição em neurônios estimulados, bem como os seus circuitos conectados estrutural e funcionalmente com essas terapias. Podemos provocar esses mecanismos. No entanto, a ciência precisa conhecer muito mais o que acontece embaixo desse mecanismo, né? O que acontece quando, quando nós tratamos um indivíduo, né? Então, uma das investigações muito estudadas para analisar a plasticidade são feitos com um protocolo de TMS, o MT, né, de pulso único, que ela pode ser avaliação de TMS empregada ou com EEG, eletroencefalograma, ou com eletromiograma, né, que vai avaliar as áreas motoras e não motoras. Que com esse circuito, né, de avaliação, podemos analisar a latência, a amplitude dessas respostas neuronais, dos mecanismos de LTP e LTD. Com essa avaliação, nós podemos também analisar o equilíbrio entre inibição e excitação que acontece entre as regiões afetadas.
o que pode ser, né, informativo para a gente dar um destino para nossas terapias. Aqui tem um exemplo de investigação. No primeiro desenho aqui, eles fizeram essa investigação com TDCS, estimulando o córtex com TDCS, na via córtico, na medula, e eles avaliaram, né, essa conexão entre quer ver, ó, bases psicológicas da excitação cortical, com TDCS, pulso pareado e Theta Burst. Com TDCS, eles induziram, viram que não, a estimulação com TDCS, ela não é focal. Ela não é focal e ela pode atingir as áreas 2 e 3 do córtex, atingir as lâminas, né? 2 e 3 do córtex. Com o TDCS, eles avaliaram que embaixo dos eletrodos anodal, eles induziram LTP. Embaixo do cátodo, eles viram que aumentaram o LTD, que é a depressão de longa duração. Com o estímulo pareado, que é ao mesmo tempo no córtex, com o estímulo do nervo periférico, o estímulo pareado ele está sendo bem estudado, que aumenta quando tem ao mesmo tempo o estímulo pareado, ele aumenta o LTP. Se tem em alguns minutos de diferença, ele induz o LTD. E esse estímulo ele pode ser avaliado diretamente nas camadas 5 e 6 do córtex. Quando eles investigaram utilizando o Theta Burst, que também é bastante estudado, que ele provoca esse aumento de LTD, que é mais próximo do fisiológico, eles avaliaram que com TDCS a plasticidade ela se torna focal, e aqui eles induziram 2 trens repetidamente durante 10 segundos por 20 repetições, eles provocaram LTP. E eles fizeram de forma contínua, com 5 Hz, 10, sem burst, eles analisaram que acontece o LTD, também nas camadas 4 e 5. Além dessas camadas, o que reverbera, assim, diretamente essa estimulação, existe também as conexões através das vias piramidais, que essas ondas elas vão se reverberando, não só nessas camadas, mas ela vai, por meio das células piramidais, se reverberando de acordo com as áreas que são mais correlacionadas, vamos dizer assim, aonde você quer avaliar. No berço que você quer avaliar, por exemplo. Aqui, nesse trabalho, que foi onde nós paramos na última aula, eu terminei ali falando de berço, por exemplo, quando você quer analisar até onde essa conectividade vai em determinado local berço neuronal. Vamos supor, aqui eles investigaram no símbolo subgenual, que o símbolo subgenual ele está relacionado às respostas emocionais e ao armazenamento de memória. Eles avaliaram em alguns indivíduos com a fMRI e eles revelaram, esse estudo revelou que a atividade desregulada em regiões conectadas mais profundas também é normalizada por TMS. Deixa eu só tirar isso, por TMS
Por exemplo, o córtex cingulado genial, e nesses indivíduos com depressão, ele é hiperativo. Essa subgenual é hiperativo na depressão maior e funcionalmente conectado com o córtex pré-frontal dorso lateral. Aqui eles estudaram em diferentes alvos o TMS, o estímulo do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, e esse estudo mostrou uma alta variabilidade da conectividade funcional no estado de repouso, especialmente com essa área, que é o símbolo subgenual. O que esse estudo quer dizer? Quer dizer que aqui, por exemplo, nessa primeira imagem que está em cinza, que tem um ponto em vermelho, esse ponto é onde eles avaliaram a conexão, nesses estudos aqui, a conectividade dessa região aqui em vermelho com o símbolo subgenual. Nessa região aqui em vermelho, do primeiro, quando eles estimularam F3, nesse gráfico aqui, eles viram que F3, sobre essa área aqui, ela tem pouca relação. Tem uma pouca, quer ver, ó, correlação, tem pouca correlação. Então, isso é importante. Quando você estimula F3, tem pouca correlação com o símbolo subgenual. Já essas outras imagens aqui vai aumentando a relação. Então, quanto maior a relação, a correlação com a área que foi estimulada com a área subgenual, ele aumenta ele provoca ainda mais, ao invés de diminuir, nesses indivíduos com depressão, ele tem um córtex subgenual hiperativo. O que nós queremos é diminuir essa hiperatividade. Então, se nós elegemos esse último estudo aqui, que tem um aumento da correlação, você vai aumentar ainda mais os sintomas daquele indivíduo, que ele vai ter uma relação ainda maior, com o que já é ativo, ele vai ativar ainda mais. Ao passo que, nesses estudos aqui em cima, justamente nessa área, sobre o F3, né, analisado com EEG, você diminui a correlação. Por isso que é importante saber exatamente quais as áreas, e olha como estão muito próximas uma área da outra. Olha aqui, ó. Então, às vezes, se a gente erra o alvo na hora de medir tudo, você pode potencializar o efeito de disfunção do indivíduo do que melhorar, né? Essa imagem está bem explicativa nesse sentido. Vamos agora passar para as discussões. Embora esses estudos, né, estejam ainda, tenha bastante estudos que demonstram, né, os numerosos estudos descobriram que frequências mais altas, acima de 5 Hz, tendem a aumentar as respostas corticais, enquanto frequências abaixo de 5 Hz inibem mais frequentemente as respostas neurais e comportamento. No entanto, alguns estudos encontraram evidências do contrário, né? Bernal et al. Encontrou 10 estudos de protocolos inibitórios, 7 com estudos de aumento da frequência de conectividade em estado de repouso, e um encontrou a conectividade diminuída e outro encontrou ambos os efeitos. Então, não é só
O aumento da frequência é que vai aumentar a potencialização LP. Nesses estudos, eles também encontraram ao contrário, né? Como nesses aqui também. Então, o que é importante é considerar os efeitos dos protocolos de alta frequência versus baixa frequência, que as pesquisas devem considerar as alterações posteriores nas regiões conectadas, né? E o efeito posterior do esperado, né? Embora muitos estudos tenham mostrado as vantagens da indução do LTP e LTD para resolver disfunções de circuitos, os resultados clínicos foram mistos devido a metodologias inconsistentes, faltas de controle adequado e perfis multifacetados de paciente. Esse também é um desafio na ciência, é fazer uma boa metodologia. Então, quando você acha que tá indo no caminho certo, ainda tem muitas questões a serem resolvidas. Então, por isso que é importante estar bem atento, né? Uma das direções futuras para esse tipo de pesquisa, né, de que os seus desafios e oportunidades seria entender os papéis da neuroplasticidade em doenças neuropsiquiátricas e sua relação com o desenvolvimento dos sintomas é fundamental para criar terapias aprimoradas e direcionadas. Um dos principais desafios é a natureza multi-escala no qual o córtex muda. Aqui tem um exemplo aqui de macroescala, quando você tem uma natureza, o que acontece no macro, no meso, né, no meio, né, de tudo isso, e quando você acontece no microescala. É muito diferente você entender do macro para o micro. Por isso que, às vezes, as respostas, elas são diferentes, porque o cérebro ele tem diferentes naturezas, diferentes formas de respostas, né? Então, às vezes, não dá tempo da aumento da conexão lá das redes, elas já se tornam diferentes as respostas das micro, né, respostas. Então, às vezes, ela não dura tanto tempo assim, até chegar nas microescalas. Então, isso que é o desafio para você entender exatamente em que momento está acontecendo essa plasticidade, neuroplasticidade. Então, relacionar o desenvolvimento sináptico à melhora clínica requer a interação de várias ferramentas em conjunto, aumentando a complexidade da avaliação, mas criando novas oportunidades de descobertas e desenvolvimento. Então, apesar desses desafios, há um crescimento no campo com inovações que cruzam fronteiras, né? Que permitem maior resolução no espaço e no tempo, juntando dois mecanismos de avaliação, como o EEG, que ele avalia muito o tempo, no tempo que exatamente acontece, e no espaço, que é com uma ressonância magnética funcional, um exemplo de cada um, né? E nas abordagens para conhecer essas multiescalas, né? Então, se você conseguir vários tipos de avaliações ao mesmo tempo, você tem maior sucesso de que você saber onde que está reverberando essa plasticidade, onde ela está tendo o seu maior efeito. Forte movimento em direção ao desenvolvimento de biomarcadores, que é uma resposta importante aos efeitos do tratamento, visa prever a eficácia do tratamento e quem se beneficiaria ao tratamento. O aumento desses estudos está sendo muito importante para também ajudar o que está acontecendo nesse boom, né, de tratamento, de avaliação. Individualização de protocolos de tratamento com o objetivo de melhorar os ganhos terapêuticos. Isso também aqui está sendo estudado aqui com um grupo, né?
do Abraão, está sendo estudado o protocolo de individualização do tratamento. Atualmente, há investigações analisando a diferença entre estimular durante o estado de repouso ou estado cerebral mais variável entre os pacientes, versus durante uma tarefa para criar consistências ou envolver a rede de interesse. Por exemplo, se você quer que melhore o comportamento, interessante seria trabalhar uma rede de comportamento, ao mesmo tempo que aí você aumenta a chance de você estar exatamente nessa área que você quer trabalhar. É um exemplo. Na fisioterapia, isso é bastante evidente quando você quer potencializar o efeito do tratamento. Então, você faz uma tarefa ao mesmo tempo que está estimulando. Então, ao combinar ferramentas de imagem funcional e estrutural, as terapias podem ser adaptadas ao indivíduo. Isso a gente já tinha citado. Por hoje, esse estudo terminou, mas com certeza tem muito ainda a ser investigado. Agora vamos partir para a discussão. Bom dia, gente. Andei meio sumido aí, estava viajando. Saudade de você, Gilberto. Pois é, estava num lugar maravilhoso, cheio de frio. Cheguei aqui em Belo Horizonte, um calor terrível. Eu queria fazer algumas considerações, embora já não tenha muita certeza mais de nada, porque eu estava eu estava lecionando e fui falar em lâminas com os alunos. Falei, professor, o que é lâmina? Falei, acho que eu tenho que mudar. É só quando ela estava falando ali, explanando sobre a neuroplasticidade e a sinapse, né? E a sinapse, na realidade, a gente tem que levar em consideração primeiro o potencial de ação. O potencial de ação, ele acontece ou ele não acontece, ele não é cumulativo. E a disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica. Então, se você tem pouca disponibilidade, por isso que você entra com a medicação, né? Você quer mais dopamina, você bota uma medicação com dopamina. E, além disso, você tem que ter a abertura dos canais receptores. Então, o canal de dopamina tem que estar aberto para a dopamina entrar. Você tem aí, sim, essa função do cálcio e a função da bomba sódio-potássio. E aí você tem os pré-sinápticos e o pós-sináptico, tanto excitatório quanto inibitório. Aí vai depender. Se você quer inibir, você entra com alguma coisa de GABAérgica. Você quer inibir um comportamento. Por exemplo, você tem uma... Eita, tá vendo? Ficar velho é um problema. Tem uma epilepsia, por exemplo, né? De lobo temporal, por exemplo. Você quer inibir essa ação, você entra então com a medicação GABAérgica, você aumenta essa disponibilidade de GABA na fenda sináptica, o receptor abre, entra para dentro do neurônio e depois sai, ele sai fazendo a ação de inibição. Neuroplasticidade é uma coisa muito complicada porque ela pode ser tanto boa quanto ruim. Você pode ter lá, por exemplo, um neurônio. A gente fala um neurônio, mas é mentira, não é um neurônio, né? São feixes de neurônio. Um neurônio é só didática, né? Não existe um neurônio trabalhando. Então, assim, essa parte aí, ela é muito mais complexa, né? Do que eu não li o artigo, eu cheguei ontem de viagem, estava doido para ver as nossas reuniões. E a outra coisa que eu acho que falta muito, né? Por exemplo, quando a gente vende o histórico de neuropsicologia, você tem que estudar muito Luria, que são as funções, são as funções que Luria descreve, né? A função primária, a função secundária, as funções terciárias. Então, como que se dá isso? Então, a função primária é uma coisa bem do tônus. Você precisa de tônus para você ter ação de neuroplasticidade, ações psíquicas, né? Então, assim, eu acho que falta muito, porque, não falando mal da fisioterapia, mas como que eu vejo a fisioterapia trabalhando, por exemplo, com TENS e com FES, que é você dar um estímulo, o estímulo passa e vai embora.
É assim, você não tem uma plasticidade, pelo menos eu não percebo essa plasticidade quando você está trabalhando dor, por exemplo, né? Você está trabalhando dor numa musculatura lá qualquer, é ótimo quando você toma lá 10 minutinhos do choquinho elétrico, você fica feliz da vida, só que depois volta. Então, quando fala de aprendizado, também é outra coisa complicada, né? Porque o aprendizado, o que que é o aprendizado? É que você, o organismo, ou você, né? A gente aí tem que entrar um pouco nessa área dos condicionamentos clássicos, condicionamentos operantes, quando é uma coisa mais fisiológica, um condicionamento clássico, o organismo, ele detecta um determinado sinal e ele reage àquele sinal, né, dando uma resposta. Já no operante, a gente vai ter um aprendizado mais psíquico. Então, o que que é o aprendizado? Esse aprendizado que a gente vê sempre das escolas, por exemplo, quando você aprende matemática, né? Você está tendo modificações sinápticas? Sim, está tendo modificações sinápticas. Mas é só para provocar, não vou falar muito não, porque senão eu começo a dar aula aí, é um saco. Então, assim, eu acho que a gente tem que atentar bem à simplificação, né? Tinha um professor que ele falava que é o reducionismo, a gente reduz muito as coisas. E é claro, a gente tem que reduzir para entender, mas quando vai entender o funcionamento mesmo, não é tão não pode se reduzir tanto. Uma coisa que eu achei interessante foi como os níveis corticais, né, parece que ela falou do TDCS, parece que vai até o nível 3, 3 camadas abaixo, né? É isso mesmo? Eu entendi certo? Sim, camada do córtex mesmo. Do córtex, né? Então não É, chega. Aí pega ali aquelas células piramidais, extrapiramidais, né? Não isso, gente. chega. É porque Áreas mais profundas, não. Não, né? É porque Aí depois ele vai ser reverberado através das células piramidais, né? Isso. Porque isso é bem interessante, porque eu sempre, a minha questão sempre é a origem. De onde vem o estímulo, né? O estímulo normalmente ele é subcortical e ele vai a função cortical é de resposta. A função de estimulação, isso é o que eu acho. Pode ser que alguém fale, não é nada disso, você está totalmente errado, mas eu acho que é por aí. Mas era só para provocar a discussão. Não, mas o É, seu pensamento está correto. Você pode ter uma estimulação por vias, né, mais profundas, né, subcorticais, ou você pode induzir o aumento da excitação por vias subcorticais, né, como no caso do TDCS. Falar aqui muito brevemente, mas muito brevemente mesmo. Suzana, obrigado, tá? O seu empenho foi enorme, colocou a gente diante aí de muitas informações muito interessantes que me fizeram pensar muito sobre, né, o que você trouxe, as limitações principalmente. Primeiro, aquela figura ilustrativa, onde a gente tem ali, de um lado, um sujeito desanimado, do outro lado, um sujeito mais ativo, né? Toda aquela estrutura sináptica, né? Os neurônios, os neurotransmissores, com tratamento, sem tratamento e pós-tratamento. E me leva a pensar o seguinte, eu que sou da área psi. Bom, primeiro, muito interessante uma fisioterapeuta com interesse na área mental, né, da saúde mental, o quanto isso faz com que a gente consiga estabelecer diálogo. Mas, imaginando aquele bonequinho, um ser humano, tudo isso acontece sempre na relação do sujeito com alguma coisa. A gente, né, como seres cognoscentes, inevitavelmente, a gente está sempre em atividade com o nosso processo perceptivo, seja algo que a gente vê, algo que a gente pensa, algo que acontece com a gente. Então, aquela reação é orgânica, mas induzida ou ali ocorrendo na relação do sujeito com algo. E aí, nesse momento, entra ali o aspecto subjetivo, psicológico, crenças, estrutura de personalidade, né? Todos esses aspectos. Então, me levou a pensar nisso. E aí, para terminar aqui, quando você falou ali da combinação, né, não, antes da combinação, no avanço das pesquisas, né, os vieses de confusão que podem ocorrer do tipo, aquele sujeito que eu estou tratando com o mesmo protocolo que pode ter dado certo com outros sujeitos também,
qual é o background psicológico dele, né? Como que ele se criou, ele se desenvolveu em termos de instrumentais, de instrumentos e ferramentas psicológicas que conferem a ele uma maior ou menor resiliência. E eu estou falando só do aspecto psicológico, e eu excito ali ou inibo através de protocolos, e o resultado também vai ter esse viés a ser observado, a necessidade da relação dessas duas áreas, né, da área da fisiologia com a psicologia, e nessa combinação de tratamento, de neuromodulação e terapias, né? Eu fico pensando, ao tratar uma depressão, fazendo um estímulo pareado, né, ou qualquer protocolo indicado ali, qual poderiam ser os exercícios? No momento da estimulação, um processo de reflexão sobre o evento traumático, isso possibilitaria, insights, né? Me veio essa curiosidade de como fazer essa combinação. Então, o que você trouxe me fez pensar isso. Bom, queria pedir, então, também para falar alguns aspectos aí. Primeiro, parabéns, eu acho que você aprofundou bastante em como usar a neuromodulação pensando na neuroplasticidade, foi bacana, mas só que você, claro, por ser fisioterapeuta, acabou focando mais na parte de neuromodulação, só que o artigo também tem uma parte importantíssima, né, Carlos, de terapia cognitivo-comportamental, e que ficou de fora, assim, né? Eu entendo porque, Tem, mas eu é por entendo, isso. Se você mas quiser eu acho depois que talvez explicar essa parte, é interessante, se é você isso que achar eu ia legal. falar. Alguém É, podia preparar, alguém assim, sei lá, alguém, um de nós que trabalha com TCC podia tentar apresentar essa parte só da neuroplasticidade aplicada à terapia cognitivo-comportamental que está no artigo e ampliar, assim como a Suzana fez, que eu acho que foi bem legal, entrando nos suplementos e até buscando outros artigos para complementar o que ela estava estudando ali do artigo. Esse é o primeiro comentário, eu acho que mereceria para a gente fazer essa articulação, para até entender quando a gente indica que um paciente que procura neuromodulação, se ele deve também fazer a intervenção com CBT, né, com terapia cognitivo-comportamental. A outra situação que eu queria comentar é sobre o que o Gilberto falou. Infelizmente, Gilberto, eu concordo com você que a maioria da fisioterapia clássica é muito fraca, faz esquenta, esfria, dobra, estica e acabou, faz TENS e FES de uma forma para ver o efeito imediato e depois manda. Então, essa fisioterapia, eu que sou psicóloga e fisioterapeuta, né? Eu sei que essa fisioterapia realmente eu não vejo sentido. e não está Há fortalecendo esses mais circuitos, né? de 20 anos, sei lá, que a gente tinha aparelho de TENS, quando você quer modular, que prestava para o paciente levar para casa e ele fazer estimulação O TENS constante. ele está sendo bem estudado de novo agora, associado ao aprendizado. Então está É sendo isso. mais acordado, né? Agora. E assim, e chamar de TENS, de FES, de sei lá o quê, ou de TDCS, ou de sei lá o quê, é uma visão reducionista. Na verdade, a gente hoje chama de estimulação periférica, né? Ou estimulação transcraniana, que seria estimulação central elétrica. E mesmo na periférica, depende de quanto tempo você põe. Se você deixar fazer 45 minutos com estimulação no local da dor, com baixa intensidade, você consegue modular o cérebro, já tem vários estudos mostrando isso. Então, a estimulação periférica mal usada é que dá essa impressão de que fisioterapia é uma coisa do momento. Não, a gente pode modular, inclusive centralmente, mas só que são muito poucos fisioterapeutas no Brasil, que temos a metade dos fisioterapeutas do mundo, e a gente tem muito poucos fisioterapeutas no Brasil que sabem usar bem uma corrente elétrica. Eu, pessoalmente, não sou uma boa
fisioterapeuta nesse aspecto, mas eu tenho uma consultoria em casa maravilhosa, que é a Abraão. Então, toda vez que eu preciso modular alguém com estimulação periférica, eu peço ajuda a ele, porque ele que se dedica a isso a vida inteira e sabe usar muito bem, já vi efeito em mim, em várias pessoas, minha mãe e pacientes, de pessoas de pesquisa, usando de forma adequada. Então, acho que a gente tem que só cuidar disso, que é o mau uso ou o bom uso é que faz a diferença. E o terceiro aspecto que eu queria comentar é sobre justamente o que eu acho que fiquei mais interessada com esse estudo foi justamente a questão que o Gilberto comentou, né, que é LTD e LTP, o que está acontecendo na área que você está estimulando, mas também nas vias, nas redes e circuitos, e por que que o humor vai mudar, né, no final? Porque você não tem uma atuação naquele neurônio, mas exatamente como a Suzana fala, pela via que você ativa quando você vai num hub, né? De um foco específico e o que você faz em cadeia. E é interessante para a gente entender até, por exemplo, eu fiquei bem interessada, por que que na maioria das ansiedades você fazer estímulos inibitórios, ou seja, baixar LTD, né, a depression, aumentar a LTD, que faz a depressão, é melhor para melhorar os sintomas de ansiedade, no toque, na ansiedade generalizada, nas fobias, nos problemas de sono, etc. e tal. E por que que no TEPT, que também é uma forma que está dentro do espectro da ansiedade, isso não funciona, né? Os estudos têm mostrado que os efeitos são muito maiores quando você faz uma estimulação excitatório, ou seja, quando se aumenta o LTP, né? E por que que isso aí eu acho que já não tem mais dúvidas que na depressão você tem que fazer estímulos excitatórios no F4, né? Mas e que os inibitórios, embora eles já tenham sido bastante testados, o tamanho de efeito é muito pequeno, é praticamente zero, não vale a pena ficar investindo em fazer estímulos inibitórios no F4 quando você tem um quadro depressivo. Mas outra vez é aquela coisa da gente saber dosar quando você está diante de um grupo que é comórbido, né? Ou seja, tem ansiedade e tem depressão, é bipolar, paciente que tem série de condições que a vida real, porque a Suzana falou, tem um problema aí porque os estudos são mal feitos. Não é que o estudo é mal feito, é que eles estavam querendo ver se tem efeito naquela doença. Mas o mundo real, a maioria das pessoas não tem só uma. Ontem veio aqui no consultório um paciente que ele tem craving, ansiedade, depressão, TDAH, entende? Esse é o nosso mundo real. E como trabalhar com essas pessoas que apresentam essas condições ultra complexas e multidimensionais, pensando no melhor para ele, né? Se a gente sempre se coloca no lugar dele, a gente vai saber que a gente vai estar propondo o melhor protocolo para ele, né? E aí tem que ser uma coisa em comum acordo, baseado na ciência, mas também baseado na decisão do paciente do que ele escolhe como o principal desfecho, o que ele mais necessita naquele momento, e a gente vai ter que escolher, porque não dá para sair, eu vou fazer um para isso, um para aquilo, um para aquilo, um para aquilo, eu vou dar um nó no cérebro. Visto que você pode ter outros efeitos em cima daquele desfecho, né? Então é isso que complica mais, né? Bom, era isso. Desculpa aí se eu falei demais. Então, acho que foi ótimo, o tempo passa rápido, né? Infelizmente está na hora da gente finalizar aqui, né? Ô, Carlos, deixa eu fazer Excelente, só uma propaganda aqui, pode? lógico.
Lá Pode. no grupo de neuromodulação, alguém botou lá um artigo, lembrei de você, Kátia, não é sobre a neuronavegação, é uma coisa melhor do que a neuronavegação. Gostaria que vocês dessem uma estudada, porque eu achei incrível, foi desenvolvido em Ribeirão Preto, né, na O USP. pessoal lá de Ribeirão Preto que desenvolveu um mecanismo que faz você ficar cercando o alvo, né? Não perder o alvo. Muito interessante mesmo. A gente podia até convidá-los para eles apresentarem para a gente um dia aqui. Isso seria uma boa ideia mesmo. Parece que foi uma tese de doutorado, e eu fiquei assim, achei muito legal, até porque é software livre, né? É OpenOffice, então o pessoal pode fazer modificações, e o mais interessante é que como você não perde o alvo. É porque com a mão, por Então, exemplo. mas Abraão tem usado ele. É um neuronavegador, na verdade, é um script para neuronavegação. Você só tem que comprar uma peça barata, mas para pesquisa ainda é insuficiente, mas talvez para a nossa prática clínica seja bem legal mesmo. Entendeu? Bom, eu Mas não é vou, isso. a gente não pode continuar, concordo com o Carlos, a gente tem que respeitar o horário, mas foi muito boa a apresentação e vamos botar lá no grupo, Carlos, que alguém que queira apresentar de TCC semana que vem, acho que poderia fechar esse artigo com a parte da TCC. Você está falando de um especialista de TCC, é isso? Quem Ah, sabe, você entendi. conhece alguém? Vamos ver se a gente acha alguém aí. A gente só estava com a apresentação da Dani, né? Ver como É, encaixar isso aí. Mas eu talvez acho. deixa o da Dani e você prepara É, para daqui a 2 semanas, sei lá. tá. Uhum. Um beijo, gente. Beijão para todo Obrigado, mundo. gente. Até Fiquem mais. bem. Tchau.